olá meus caros, olá minhas caras, sejam todos bem-vindos ao ArtVult, esse nosso bate-papo rápido sobre o universo das artes visuais. Bom pessoal, o ArtVult de hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é o romantismo. Vamos ver um pouco, mais especificamente, sobre a escultura romântica. Bom, é claro que vocês já ouviram falar nesse termo, né? O romantismo que surge, na verdade, na literatura. O movimento romântico ele tem a sua origem na literatura europeia da segunda metade do século XVIII, tá bom? Então, o que é a literatura romântica? O que é um romance, afinal? Tá? Antes da gente começar a ver a obra de arte, falar do nosso artista de hoje, é importante a gente entender o movimento que a gente está estudando. Ou seja, o que é o romantismo? O que é a literatura romântica? Bom, se você já pensou logo, como muita gente pensa, que um romance é a história de duas pessoas que se amam perdidamente, independente do fim da história, você está apenas parcialmente certo. O romance pode ser sim uma história de amor, mas não necessariamente. Pode ser uma história trágica, uma história de terror, uma história inventada. O romantismo é uma história ficcional. Quando a gente fala de uma obra romântica, seja um livro, um poema, significa que a gente está falando de algo que não necessariamente é baseado em fatos reais. Ou seja, é uma coisa criada pelo autor. Isso é o romantismo. Não é? É diferente de um escrito de um livro de história, por exemplo, que entende-se que é baseado em fatos que aconteceram. O romance, não. O romance é uma história inventada. Não é? Então, não necessariamente tem a ver com história de amor entre duas ou mais pessoas. Bom, dito isso, os artistas românticos que surgem na literatura do século XVIII, segunda metade, as últimas décadas do século XVIII, esse movimento romântico que vai explorar o passado, mas não o passado clássico, ou não com frequência o passado clássico, como fizeram os renascentistas e os neoclassicistas, como a gente já falou em outros vídeos. Um dos elementos que vai inspirar as obras românticas vai ser um elemento meio que posto em segundo plano pelos neoclássicos e pelos renascentistas. A Idade Média. É isso que vai interessar boa parte, não todos obviamente, mas boa parte dos artistas românticos, quer sejam compositores, o romantismo também foi para a música, não é? Quer sejam escritores, quer sejam pintores, não é? E quer sejam escultores, como é o caso do nosso querido Carpeaux, que a gente vai ver aqui. Não é? Aliás, o tema da obra de hoje é Idade Média, em pleno século XIX. Mas para vocês entenderem algumas características desse movimento romântico, né, que surge na literatura, mas como eu falei, vai para o teatro, vai para a música, vai para a pintura, vai para a escultura, e também para a arquitetura, com movimentos revival no século XIX, como o neogótico, por exemplo. O romantismo vai resgatar na arquitetura o neogótico, que é o novo estilo gótico, digamos assim, que é uma espécie de adaptação do gótico medieval da Baixa Idade Média no século XIX. Vocês vejam como os românticos gostavam dessa literatura medieval, dos personagens medievais, né? Não só deles, mas eles principalmente, diferente dos neoclássicos. Aliás, vamos contrabalancear aqui um pouco a arte neoclássica com a arte romântica. Eu tinha falado no vídeo passado sobre neoclassicismo que os artistas neoclássicos prezavam muito pela leveza e pelas ideias de humanismo e racionalidade e ciência propostas pelo iluminismo, que são inspirados também na antiguidade greco-romana, não foi isso? Se você perdeu esse vídeo, estou deixando aqui o link para você não ficar viajando aí na maionese. Pois bem, esse artista neoclássico que vai prezar pela sobriedade, pela calma, pelas grandes figuras do passado nacional, os grandes heróis, os grandes homens, as grandes batalhas, não é? Pelos homens da antiguidade greco-romana, os filósofos principalmente, se eles prezavam pela calmaria nas suas obras, né, por um elemento que era externo a eles, que era muito caro ao iluminismo, que veio da Revolução Francesa também, de certa maneira, né, que é essa sociedade que molda o homem. Então o homem ele é um fruto desse passado. Não é? É assim, mais ou menos, grosso modo, que o artista neoclássico enxerga
as suas figuras representadas, né? Esses grandes homens do passado, temas mitológicos, não é? Mas tudo pautado pela calmaria, onde o artista, de certa forma, ele tenta se esconder, vamos botar assim, o máximo possível o seu ego da sua obra. Porque para o neoclássico o que importa é o passado, é o todo que forma essa sociedade. São os ideais do passado dessa sociedade. Pois bem, os românticos apareceram aí na arte, né? Como eu falei, nas últimas décadas do século XVIII, foram até meados, início da segunda metade do século XIX, coexistiram inclusive com os neoclássicos, mas eles se opõem a eles em quase tudo. Existem elementos em comum entre a arte neoclássica e a arte romântica, às vezes, dependendo do trabalho do artista, são tão parecidos que se podem até se confundir. Por exemplo, a estética formal, né? Na pintura, principalmente na escultura, ou seja, o traço, né? Muito bem feito, que tende a imitar uma possível realidade, se aquilo fosse real, se você estivesse vendo, ou seja, tem aquela ideia meio de fotografia, né? De tentar botar o real da maneira mais próxima possível. Isso eles carregam em comum. Por exemplo, outro elemento que tem em comum entre os neoclássicos e os românticos é que eles pertencem às academias. O que são as academias? São as instituições onde a arte, os ofícios da arte, principalmente da pintura e da escultura, elas eram ensinadas. Seria uma universidade, digamos assim, mas era uma instituição voltada para o aprendizado das artes, das belas artes. Essas são as academias. E todo artista que se preze no século XVIII, principalmente no século XIX, ele tinha que pertencer a alguma academia de belas artes. As principais cidades europeias tinham as suas. Veio aqui para o Brasil também, né? O Dom João VI, por exemplo, fundou o que viria a ser a Academia de Belas Artes, hoje, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, era uma instituição que legitimava a arte em cada um dos lugares do mundo, mais precisamente do Ocidente, né? Então, esses são os pontos em comuns entre os neoclássicos e os românticos. Eles pertencem à academia, né? Eles são oficializados, digamos assim, o trabalho deles pela academia e também prezam pela questão estética bem feita, formal, a questão plástica, mas as semelhanças param por aí. Ou melhor, não param não. Tem mais um elemento aí que une os dois. Os dois gostam de temas mitológicos, os neoclássicos e os românticos. Porém, as obras escolhidas pelos artistas românticos, elas vão ganhar um quê de dramaticidade em comparado às obras dos neoclássicos. Mesmo quando se trata de um mesmo tema mitológico, por exemplo. Isso porque os românticos, ao contrário dos neoclássicos, eles gostam de... eles valorizam os sentimentos, o ego do artista. O que o artista está sentindo, a visão de mundo que ele tem, os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades, de certa maneira, aparecem em suas obras, nos seus livros, nas suas composições, nas suas pinturas, na sua escultura. Então, a arte romântica, diferente da neoclássica, vai prezar pelo desejo, pelo sentimento que vem de dentro do artista. Afinal, o artista é um ser humano. Para o romântico, ele não pode se descolar da realidade como prezavam os neoclássicos, por exemplo, que diziam que a realidade externa ao indivíduo era o que mais importava no tema. Os românticos, não. O que mais importa é a realidade interna do artista. O que o artista está sentindo quando está fazendo aquela determinada obra. Portanto, esses personagens históricos importantes, que são tão usados pelos neoclássicos, eles podem até aparecer aqui no romantismo, mas vai ter um quê de drama, de teatralidade, igualzinho os barrocos fizeram. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Caravaggio e a pintura barroca. Se você também perdeu esse, estou deixando aqui também o vídeo sobre a pintura barroca. E nesse vídeo eu falo a importância da questão do sentimento e do drama, da teatralidade na obra barroca. Pois bem, os neoclássicos vão se opor a isso, porque o neoclássico ele preza pela frieza e pela razão, pela racionalidade. Então não há espaço, tanto espaço para os sentimentos. Então o neoclássico ele afasta o barroco, né? E depois vem os românticos que coexistem com os neoclássicos. Aliás, muitos artistas românticos foram no início da sua carreira mais voltados ao neoclassicismo, depois mudaram. E aí vem os românticos e afastam os neoclássicos. Os românticos vão trazer a paixão
humana de volta para suas obras e vão deixar a razão de lado, um pouco, pelo menos, não é? Diria bastante de lado. Então ele vai ter esse olhar de dentro para fora, ou seja, o artista romântico ele traz o que tem dentro dele, do ego, da psique dele e imprime na sua obra. Já o artista neoclássico, antes dele, fazia o contrário. Ele pegava o exterior e trazia para dentro da obra. Ou seja, é de fora para dentro no neoclassicismo e de dentro para fora no romantismo. Não sei se vocês entenderam bem, mas se não entenderam, vão entender com a obra que a gente vai mostrar já já. Antes de mostrar a obra, você sabe que eu gosto de falar um pouco do artista, afinal, foi ele quem produziu isso, não é feito do nada, não é? E a gente vai falar hoje sobre Jean-Baptiste Carpeaux, um escultor francês magnífico, que é um dos principais nomes da escultura romântica, que vai se contrapor totalmente à escultura neoclássica. Tá? Vocês já vão ver. Então o Carpeaux ele começou na Academia de Belas Artes, né? Vejam só a importância disso, é a instituição que vai te validar como artista, em Valenciennes, na França. Logo depois ele se destaca ali, é uma cidade menor, né? Ele já vai para a Academia de Belas Artes de Paris, essa sim, uma das principais do mundo, até então, se não a principal. E depois que ele começa a fazer sua fama em Paris, o Carpeaux vai para Roma. E em Roma ele fica extasiado, maravilhado, principalmente com Michelangelo. E isso é interessante, porque o Michelangelo é o principal expoente da escultura e da pintura renascentista, que vai se comunicar com o neoclássico. Olha só como é que as coisas se misturam. Mas a gente vai ver isso mais para o final. Bom, dito isso, essa pequena introdução ao Carpeaux, vamos ver então esse que é um dos principais trabalhos dele, que é inspirado numa história real. Vocês vão talvez se chocar com essa história que eu vou mostrar aqui, que não por acaso remete ao século XIII, mais especificamente ao ano de 1288. É, portanto, uma obra que remonta ao quê? À época medieval. Como eu falei para vocês, é o principal foco dessa viagem que os românticos vão fazer. Eles também vão voltar para a antiguidade para representar seres mitológicos, mas diferente dos neoclássicos que praticamente nunca ousaram passear pela Idade Média, não é? Os românticos sim, eles vão muito para a Idade Média, como é o caso do Carpeaux. Sem mais delongas, vamos lá para a nossa obra de hoje, pessoal. Bem, senhoras e senhores, apresento a vocês uma das principais obras-primas do Jean-Baptiste Carpeaux, o Ugolino e seus filhos. Bom, antes de eu explicar o que vocês estão vendo aí à direita do vídeo de vocês, que é uma obra simplesmente espetacular, de quase 2 metros de altura, esculpido em mármore, eu preciso explicar a história de quem foi o Ugolino. O Ugolino, que é esse homem que vocês estão vendo aqui, o maior, é o principal, ele era um conde da cidade de Pisa, né, que fica hoje na Itália, mas que na época, no século XIII, não existia Itália como vocês estão acostumados a entender. Não era um país unificado, e sim várias cidades-estado que muitas vezes guerreavam entre si. Né? Algumas eram repúblicas, outras eram monarquias, outras eram ducados, enfim. O Ugolino ele era um conde de Pisa. Só que Pisa, na época do Ugolino, estava em guerra contra Gênova, que é hoje outra cidade italiana. Pois bem, o Ugolino, nessa guerra, houve uma revolta em Pisa e ele acabou matando uma pessoa. Ele sufocou a revolta. O conde, uma das responsabilidades do conde era manter a ordem. O conde tinha os seus próprios homens, seus exércitos, né? E eles eram responsáveis por manter a ordem. Nessa revolta, ele acaba matando um rapaz. Isso é real, tá, gente? Não é uma obra de ficção, embora os artistas românticos gostassem muito de pegar obras de ficção. Eles liam romances de cavalaria ou outras histórias, pegavam personagens dessa história e traziam para suas telas, para suas esculturas. Não é esse o caso. Esse é baseado no fato real, mas ele é imbuído de elementos do romantismo que eu já vou mostrar para vocês. Bom, então teve essa revolta. O Ugolino foi responsável pela morte de um jovem e calha que esse jovem é justamente o sobrinho do arcebispo da cidade de Pisa. Claro que deu M, né? Depois, o Ugolino foi acusado pelo bispo de traição a Pisa. Ele foi acusado de ajudar os genoveses contra a própria cidade que ele representava, que era Pisa. E ele foi condenado por traição. Mas o arcebispo que comandou essa denúncia, não satisfeito, condenou
ou ajudou com que condenassem no Tribunal de Pisa o Ugolino a ser trancado na chamada Torre da Muda, em Pisa. Não é aquela torre de Pisa, tá, gente? É outra torre. O Ugolino foi condenado, junto com 2 de seus filhos e 2 de seus netos, à morte por inanição. Vejam só que coisa. A sentença foi a seguinte: o Ugolino, o traidor, deve ser preso na Torre da Muda, que depois ficou conhecido como Torre da Fome, não é? Porque eles morreram ali de fome e de sede. Ele deve ser trancado junto com seus 2 filhos e com seus 2 netos. É para terminar de vez a geração do Ugolino. Vejam só, é uma história de vingança, a história do Ugolino. E ali foi isso que aconteceu. A ordem foi essa. Eles foram trancados numa torre e foi ordenado que jogassem a chave fora, mais especificamente no rio Arno. Ou seja, é para ninguém sair mais. E ali eles foram condenados. O Ugolino, seus 2 filhos e seus 2 netos foram condenados à morte por inanição e sede. Uma morte lenta, dolorosa. Né? Uma morte dolorosa do ponto de vista físico e espiritual, digamos assim. E aí a gente entra na nossa obra de arte. Olha só a interpretação do Carpeaux para essa história. Mais drama do que isso, impossível. Claro que a história é dramática, né? Você ficar preso numa torre, jogaram a chave fora para você morrer de fome e de sede junto com seus netos e com seus filhos, por si já é um baita drama. Esse tema jamais seria eleito, como até onde eu sei não foi, em nenhuma obra neoclássica. O neoclassicismo ele gostava de algo mais sóbrio, menos dramático, mas de certa forma possivelmente foi ou seria abordado por um artista barroco, por exemplo, né, que gostava desse drama, dessa questão da agonia, da aflição. Então vejam só, aqui está o Ugolino com os seus 2 filhos, né, esse daqui, e os seus 2 netos. Um está aqui e o outro está aqui. Esse já está morto. Veja só, o menorzinho já caiu, de fome e de sede. Olha só como essa imagem é cheia de drama. Olha como essa imagem transborda sentimentos. E aí, eu quero que vocês comparem com a obra de arte do nosso último vídeo aí, do neoclassicismo, né? do Cupido da Psique, do Antônio Canova. É por isso que eu escolhi essa obra, também uma escultura. Para que vocês peguem esses 2 vídeos, lembrando que eu deixei o link do vídeo da arte neoclássica aqui, vocês podem acessar aí no canto superior direito da tela de vocês. E eu quero que vocês comparem essas 2 obras, a do Canova, Vênus e Psique, e essa daí, o Ugolino e seus filhos. Vejam como é tudo completamente diferente. Se na obra do Canova prezava a calmaria, o amor sublime, né? Aquela coisa que faz você sorrir, aqui não. Aqui, o que você tem vontade de fazer é isso daqui, ó. Roer as unhas. Olha só a expressão de tortura psicológica, de dor, de culpa, né? O Ugolino, na verdade, se sentiu culpado, provavelmente, porque ele foi o responsável por essa situação aqui. E, de quebra, levou os 2 filhos, né? Quer dizer, não foi ele que levou, mas, de certa maneira, remete a ele o ato, os filhos e os netos, que não tem nada a ver com a história, né? Que está longe de ser justa, né? Ninguém aqui está falando de justiça, mas vejam só, esse drama, esse terror psicológico que aflige o Ugolino, que aqui está, né? E olha só como o filho dele, esse daqui, agarra o pai, olha para cima, né? Aqui o ângulo visto por trás, vejam que tudo é contorcido, gente, olha. Olha como os corpos, são todos corpos musculosos, né? Aí já eu volto para o Michelangelo. Olha como existe uma tensão evidente nesses corpos. Olha aqui, ó, a musculatura contorcida de nervoso, de dor. A gente consegue ver os tendões, por exemplo, né? É necessário falar que o Carpeaux, né, assim como o Michelangelo, estudava anatomia humana, né? Ele era um grande mestre. Olha como é que os corpos são contorcidos. Olha aqui como um dos filhos do Ugolino, provavelmente com o filho dele aqui atrás, ou seja, esse aqui deve ser o neto do Ugolino, o filho desse daqui. Olha como ele abraça e olha para cima para o pai, como que ele diz: pai, me salve, salve meus filhos. Mas o Ugolino não pode fazer nada, ele está preso ali. A chave foi jogada no rio. Ele só tem que esperar a morte chegar. E isso dá esse desespero que o Carpeaux faz muito bem
nesses gestos, nesses tendões. Você consegue, eu não sei o que vocês acham, mas até gostaria que vocês escrevessem aí nos comentários do vídeo. Vocês sentem, falem pra mim, vocês sentem essa aflição do Ugolino? Vocês conseguem se botar no lugar do Ugolino? Vocês sentiriam culpa como o Ugolino parece sentir aqui? Escrevam aí o que vocês acham. Olha só, olha os pés do Ugolino, olha os pés contorcidos. Aqui dá pra ver muito bem os tendões, né? Daqui como você tá com nervoso, né? Às vezes, involuntariamente, você dobra os pés, os dedos das mãos, contorcem. Um nervoso, né, que a gente tem. Aqui está, é como eu falo para vocês, a humanidade inspira a obra do artista romântico. E não o meio social que ele vive. Claro que também inspira, mas o principal dessa obra aqui é a humanidade do Ugolino e dos filhos. Ou seja, numa situação como essa, só resta dor e sofrimento. E no caso do Ugolino, culpa também, agonia, não é? Agonia acho que é uma boa palavra. Aqui estão os pés retorcidos. Olha aqui o filho, olha como pega, agarra aqui. Tem aqui os grilhões que prendem ele nas celas, né? Foram postos juntos, né? Na mesma cela. E olha como é que o filho pega. E aí vale destacar de novo a destreza, né? do Carpo. É incrível como ele consegue, assim como o Michelangelo, muitos outros, inclusive o Canova, conseguem fazer um bloco de mármore, né, de mais de 2 metros quadrados, virar algo desse jeito. É impressionante. Olha como o dedo afunda, porque ele aperta a perna do pai em desespero. O que nós vamos fazer? Como nós vamos sair daqui? Não vão. Morreram todos de fome e de sede. Foi isso que aconteceu em 1288. Né? Aqui, vejam só, mais uma vez de perto, né, esse nervoso, esse remorso, talvez, essa culpa, chamem como quiser, né? Que o Ugolino tem. Olha como é que ele morde as unhas, ele bota o dedo na boca, ele contorce o rosto, né? E aqui eu prometi que eu ia falar do Michelangelo. Quando o Canova esteve em Roma, aliás, foi em Roma que ele fez essa obra magnífica, ele se deparou com a arte de vários outros artistas da Península Itálica, do Renascimento, inclusive com o Michelangelo, que foi uma grande inspiração para ele. E o Michelangelo, apesar de ser um artista do Renascimento, ou seja, ele, assim como os neoclássicos que viriam depois, o Michelangelo ele prezava pela calmaria, né, pela suavidade, pela leveza. No famoso juízo final da Capela Sistina, né, no Vaticano, que o Michelangelo pintou o teto e o altar, a gente encontra melhor. O Carpo encontrou um desesperado, assim como o Ugolino dele, que acredita-se que serviu de inspiração. Esse cara aqui, pintado por Michelangelo em 1534, ele é um dos condenados do juízo final. Ele é um dos caras que não vão ser salvos, como outros são, para o paraíso. Pelo contrário, ele vai ser carregado para o inferno, uma alma condenada ao inferno. Óbvio que ele está desesperado, né? Olha só, essa alma musculosa, porque todos os corpos de Michelangelo são assim, e influenciaram o Carpo. Olha só como é que ele está desesperado, vai para o inferno, claro que vai estar desesperado. Enquanto isso, o Ugolino já estava no seu próprio inferno, junto com os filhos e com os netos, o que é pior ainda. Aqui, inclusive, não dá para ver, mas tem uma serpente que agarra essa alma para puxá-la para baixo para o inferno. É claro que ele demonstra desespero. E esse desespero é ainda mais forte em Carpo. Né? Não sei se vocês concordam comigo. Essa é a grande inspiração. Bom, se vocês acham que o drama do Ugolino e dos filhos acabou por aí, não acabou. E para finalizar, eu vou ler aqui um trecho da Divina Comédia do Dante Alighieri. E o Dante Alighieri, que foi esse poeta da Idade Média, não é? Da Baixa Idade Média, que escreveu a Divina Comédia, que é uma das obras mais famosas de todo o mundo, da literatura, né? E que serviu como inspiração para vários artistas românticos, a Divina Comédia. Não só para o Carpo, muitos outros beberam na fonte da Divina Comédia do Dante Alighieri, escrita no século XV. Para quem não sabe, tenho certeza que vocês já ouviram falar da Divina Comédia, mas para quem não sabe, a Divina Comédia narra, é quase um romance, digamos assim, mas não existia esse termo naquela época, no século XV. Mas o Dante, ele se imagina, não é? Ele escreve uma história, ele passeando entre o paraíso, o purgatório, que é onde as almas ficam para serem redimidas, né? É uma espécie de limbo, e o inferno. Ele passeia por essas 3 dimensões pós-mortem,
no mundo espiritual? Ele vai para o paraíso, depois guiado pelo Virgílio na obra, né? Obviamente uma obra de ficção, do Dante Alighieri, que a gente poderia chamar um romance hoje, mas não naquela época. O Virgílio, que era um poeta romano do século I, guia o próprio autor, o Dante, pelo purgatório e pelo inferno. E quando Dante chega no inferno, ele fica horrorizado com o que ele vê. Com as almas condenadas, para sempre condenadas, né? Ali que ele vê. E uma dessas almas, ele vai narrando as almas que ele vê. É uma poesia, portanto, é encanto, né? E uma das almas que o Dante vê na sua obra é justamente o nosso infeliz Ugolino. E aí eu trouxe aqui um trecho de um dos cantos do inferno, né, dividido em paraíso, purgatório e inferno. São 3 partes dessa obra magnífica do Dante Alighieri. E uma das partes do canto do inferno em que ele vê o Ugolino, que é uma pessoa que existiu, como eu falei para vocês, isso é uma história real, o Dante escreve o seguinte, como se o próprio Ugolino tivesse falado para eles. Vou ler aqui para vocês, abre aspas. Mordi-me as mãos de angústia delirante. Eles, cuidando ser a fome o efeito, eles quem? Os filhos e os netos. Eles, cuidando ser a fome o efeito, de súbito e com gesto suplicante, que a gente vê aí, não é? Disseram para o Ugolino. Menos mal nos será feito, nutrindo-te de nós, Pai, nos vestiste. Desta carne, ora sirva em teu proveito. Fecha aspas. Ou seja, gente, o último elemento dramático da cena, na obra do Dante Alighieri, ele sugere que os filhos do Ugolino ofereceram a própria carne deles, quando morressem, para o pai comer. Ou seja, é canibalismo, o que é uma coisa terrível no mundo cristão. Então, pelos versos do Dante, os filhos teriam dito, ou pelo menos um dos filhos, teria dito ao pai, basicamente o seguinte, quando a gente morrer, a gente te dá permissão de você comer os nossos corpos, para você ter alguma chance de sair daqui. É um ato heróico, mas, segundo o próprio Dante, né, que dá a sua própria versão dessa história, o Ugolino segurou bem, ele deve ter pensado, né, muito em fazer isso, porque a fome vem do desespero, e aí a gente consegue, mais uma vez, ver esse desespero dele aqui, do que fazer. O que fazer? Não há nada a ser feito. Resta saber, eu vou comer a carne dos meus filhos depois que eles morrerem ou não? Esse é o tempero final dessa obra magnífica, romântica, até dizer chega, do Carpo, que ficou conhecido justamente pelas suas esculturas de teor romântico, que se opunham completamente às obras neoclássicas. Repito, gostaria que vocês comparassem essa escultura com o Cupido e a Psique do Canova que eu deixei aí no vídeo de vocês, para vocês, tá bom, pessoal? E aí, galera, curtiram o Artvupt de hoje? Se sim, deixa o seu like aí no vídeo, deixa os seus comentários, ativa o sino para você não perder nenhum vídeo futuro. E se você ficou curioso, quer saber mais sobre o Carpo e sobre outros artistas românticos, não perca tempo. Se inscreva já no nosso curso de História da Arte Online, onde você vai aprender sobre o romantismo, sobre o neoclassicismo e muitos outros movimentos artísticos, do conforto da sua casa, da rua, do seu trabalho, da onde você quiser. As aulas são pré-gravadas e você pode assistir quantas vezes quiser, porque uma vez comprado o curso é seu para sempre, o módulo é seu para sempre, e as aulas são pré-gravadas, então você pode assistir quantas vezes quiser, como quiser, com calma, e tenho certeza que você vai curtir muito. Não só o módulo sobre o romantismo, como muitos outros também, tá? As informações para inscrição e dúvidas sobre o curso, pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Também aproveito para convidar vocês a curtirem o nosso curso de História da Arte Online nas redes sociais. Temos aqui o canal no YouTube, temos também uma página no Facebook e no Instagram, onde lá a gente divulga materiais gratuitos sobre a história da arte, vídeos, para você se interessar em conhecer um pouco mais esse mundo magnífico que é o mundo das artes visuais, que é o mundo da história da arte. Tá bom, galera? Bom, por hoje eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra, a gente se vê no nosso próximo Artvupt. Forte abraço, galera. Fui!